São 11 horas e 30 minutos, voltamos ao vivo com a sabatina com o candidato a deputado federal, Correia Neves Júnior, do PV. Envie sua pergunta para politica@gcn.net.br. Neste terceiro bloco, a gente começa com Priscila Salles. Candidato, recentemente o Congresso Nacional começou uma discussão para a descriminalização da maconha. Isso acabou englobando também as outras drogas. Eu queria saber o posicionamento do senhor, se a votação fosse hoje, qual seria o posicionamento do deputado federal Correia Neves Júnior? Votaria contra. Se a discussão fosse nesse instante no Congresso Nacional, eu, eleito deputado federal, votaria contra. Eu acredito que a discussão é importante. Acho que quando o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso trouxe o tema para a agenda brasileira, né? Ele foi presidente da República, respeitadíssimo, e ele defende a descriminalização da maconha. Ele trouxe um assunto que precisa ser discutido, mas eu não estou convencido de que nós temos condições estruturais no Brasil nesse instante para lidar com um problema tão grande como seria permitir livremente o consumo de maconha. Mas eu não me nego a debater o assunto. Como é que o senhor vê o posicionamento do seu partido, que é um dos que tem feito maior campanha e maior apoio a essa descriminalização? Acho que é uma contribuição importante que o PV dá ao também trazer a agenda para a discussão. Acho que as questões precisam ser discutidas. Eu não acredito em consensos que nascem prontos. Eu acho que o consenso ele é construído. É importante que haja debates de parte a parte. O PV tem essa posição, mas eu não me sinto confortável, não é nem confortável, não me sinto convencido de que liberar qualquer tipo de droga nesse instante traga uma contribuição para a causa. Claro que eu continuo achando que dependente químico não pode ser tratado como criminoso, são questões diferentes. Tráfico de drogas é uma coisa, usuário de drogas é outra coisa, esse é um doente que tem que ser tratado de outra maneira. Mas liberação de consumo de drogas nesse instante eu voto contra. O Partido Verde também é um dos defensores da legalização do aborto no Brasil e da inclusão de aulas de educação sexual na grade curricular das escolas. Qual é a opinião do senhor a respeito? Da inclusão eu acho que estão perdendo tempo, já devia ter sido feito há mais tempo. É uma questão de planejamento familiar, de saber como a vida deve ser encaminhada de maneira mais natural possível. Quanto à questão do aborto, eu sou contra. Todo mundo é contra o aborto, eu sou contra o aborto. Nós precisamos dar um jeito de diminuir o aborto no Brasil. O Brasil aborta, 1 milhão de mulheres brasileiras abortam por ano. Essa é a grande questão. O aborto é uma tragédia nacional. São 114 abortos por hora. A questão que o PV traz, e que eu concordo em discutir, é como é que nós vamos parar essa sangria. A questão é que nós temos uma lei no Brasil hoje que só tem o Brasil, é um dos poucos países do mundo que veda completamente o aborto. E isso não está produzindo resultados. A cada noite que você ou eu dormimos, quase 1000 mulheres vão ter abortados quando a gente acordou. 1 em cada 5 mulheres adultas no Brasil abortou. Isso precisa parar. Aborto não é método contraceptivo. Não vale como método contraceptivo. Ele é uma tragédia que precisa ser combatida e enfrentada. Eu acho que a discussão tem que ser feita. Qual o nível de regulação? Vamos discutir. Mas é uma questão tão sensível que eu acho que necessariamente uma resposta definitiva para o aborto passa para que o Conselho Federal de Medicina possa explicar aos brasileiros por que eles defendem o aborto, por que eles defendem a regulação do aborto. Que os grupos religiosos possam dizer por que eles são contra o aborto. E que um plebiscito, com toda a população participando, defina qual a posição da sociedade brasileira sobre o assunto. Nós só não podemos, como já ensinou inclusive a Marina Silva, nesse processo eleitoral, nos negar a discutir o assunto. Nenhum assunto deve ser proibido de ser discutido. E esse é mais um desses que a gente vai ter que, com coragem, discutir. Candidato, durante os últimos meses, como jornalista e comentarista do programa Hora da Verdade, da Rádio Difusora, o senhor fez duras críticas ao tratamento legal dado aos acidentes de trânsito no Brasil, e principalmente aos motoristas que matam e fogem. Quais são as suas propostas para essa área, já que o número de mortos no trânsito não para de crescer? Leis mais severas, leis mais duras. Acabei de citar o exemplo aqui, eu vou repetir, Melissa. No mês de junho, em Franca, julho, né? Meio do ano aí, 2 senhoras caminhando às 7h30 da manhã na Avenida São Vicente foram atropeladas por um irresponsável que bebeu da tarde de sábado até a manhã de domingo sem parar. O sujeito bebeu 14 horas seguidas. Às 7h30 da manhã de domingo atropelou uma de 33 e outra de 55 anos. Atropelou e matou essas 2 senhoras. O Brasil tem uma das leis mais severas contra o consumo de álcool no volante, a Lei Seca. A Lei Seca brasileira só tem equivalente em país árabe que adota a Sharia, a lei islâmica. O resto do mundo é bem... Você pode beber um pouquinho de cerveja e dirigir. Aqui não pode nada. Um bombom com licor, você
está tecnicamente incapaz de dirigir. Pois bem, o país que tem essa lei, que é o Brasil, permite que o sujeito que atropelou e matou, e que a polícia fixou uma fiança de R$5.000, o sujeito não pagou a fiança e 15 dias depois ele estava solto. Não é possível que a nossa legislação seja tão furada. Não é possível que alguém completamente bêbado, que atropelou e matou, possa responder em liberdade. O que eu defendo, e eu tenho uma medida bem prática para isso, que a gente adote no caso do trânsito o mesmo princípio que a gente adota no caso do teste de paternidade. Quem sofre um processo de paternidade não é obrigado a fazer o exame de DNA. Mas quando ele não faz, o juiz presume a culpa dele. Vamos adotar isso no trânsito. Você não é obrigado a fazer o teste do bafômetro. Mas se você não fizer, presume-se que você estava bêbado. Simples. E outra coisa, todas as gente adotar o mesmo princípio para o covarde, e eu falo todas as vezes, covarde. E você, covarde que atropelou, matou e fugiu, saiba que você terá em mim um inimigo feroz. Que aqui em Franca estava virando a covardolândia no trânsito. O sujeito atropela, mata e foge. É tão covarde que foge. Larga a sua vítima estirada no chão como se fosse um pedaço de lixo. Não concordo. Nós temos que imediatamente criar um sistema onde também o sujeito que não socorreu a vítima do seu acidente de trânsito seja considerado culpado e vá responder atrás das grades. Tem direito à defesa? Tem, mas encarcerado, preso. Porque não é possível que a gente admita que seja civilizado um país onde as pessoas atropelam, matam e fogem. Candidato, recentemente também começou uma discussão sobre a criminalização da homofobia por conta dos crimes e ataques contra gays. Eu queria saber a opinião do senhor a respeito e já emendando, o que o senhor pensa também a respeito da criação de uma lei específica que favoreça os casais gays na adoção de crianças. Eu vou deixar bem clara a minha opinião, porque ela vai ser um pouco contraditória com a sua pergunta, mas eu quero deixar ela bem clara. Primeiro, é inadmissível que qualquer pessoa seja agredida por qualquer razão, muito menos por sua orientação sexual. É absurdo que um gay seja agredido por ser gay. Isso é crime e a pessoa que fez isso tem que ser presa. Por que eu sou contra a lei? Porque eu acho que nós temos que parar com a sandice no Brasil de achar que a criação de lei é a solução para tudo, né? É a resolução dos problemas. Nós não precisamos de mais lei. A gente vê aqui na Câmara Municipal de Franca a piada que virou. Tem o Dia da Mulher, o Dia da Mulher A, o Dia da Mulher B, o Dia da Mulher C. Qual que é o mérito disso? Nós precisamos entender que já existem leis que tornam crime você praticar qualquer tipo de violência contra qualquer pessoa por qualquer tipo de preconceito, inclusive sexual. Seja sexual, seja racial, seja de foro religioso, as pessoas têm que ser respeitadas em sua individualidade. Eu só acho que a gente não precisa de uma lei. Já existe uma lei para isso. Uma das minhas bandeiras, e é por isso que eu estou deixando bem claro isso, é reduzir o número de leis no Brasil. Nós temos 5 milhões de leis no Brasil. Mas o senhor falou no caso do trânsito que já existem leis, mas que no caso do trânsito precisaria fazer leis para tornar a punição mais rigorosa. Eu quero modificar a lei, eu não preciso criar uma nova. Eu quero modificar um pressuposto. Como a justiça encara o sujeito que foge. Essa é a questão fundamental. É que eu acho que se a gente for criando leis para cada tipo de preconceito que a gente tiver, o que é importante dizer, o preconceito é abjeto, é inaceitável. As pessoas não podem ser agredidas por causa de sua orientação sexual. Eu só acho que o caminho não é criar mais lei, porque nós vamos criar leis infinitas. Daqui a pouco nós vamos ter a lei que torna crime as pessoas agredirem, eventualmente, quem tem mais de determinada idade. Sabe? Então nós vamos criando leis, o simples é sempre muito melhor. Não pode agredir ninguém. Não pode agredir uma pessoa por causa de sua orientação sexual. Quem agride alguém por ser gay é um criminoso e tem que ser preso. Eu só acho que já tem lei para isso, não precisa fazer mais um. Candidato, o senhor defende uma reforma tributária urgente. O projeto de emenda constitucional que prevê a reforma tributária está em discussão no Congresso Nacional desde 2008 e ainda não foi aprovado. Por que o senhor conseguiria tirar isso do papel? Só para não deixar uma pergunta sem resposta, que eu deixei uma parte da pergunta aqui sem resposta. Da questão da adoção, viu? Não vejo nenhum problema de que casais gays adotem crianças. Pelo contrário, tem que haver até estímulo. O importante, o que não pode deixar a criança no orfanato, a criança aí entregue à própria sorte, é ter esse sistema onde todo mundo quer adotar o bebê bonitinho, mas ninguém quer adotar as crianças de 6, 7, 8, 9, 10 anos. As crianças precisam de um lar. E aí, gay ou hétero, o que importa para mim é que seja um lar estável, decente,
onde as pessoas tenham condições de se desenvolver, onde as crianças sejam criadas num ambiente de amor, de afeto e de proteção. Isso é que importa. Só que, de novo, eu acho que a lei já contempla isso. Se a gente precisar modificar, então vamos modificar a lei para deixar expresso que não pode haver nenhum tipo de preconceito na definição da adoção. Mas eu não quero ficar criando um monte de lei. Nós precisamos parar com isso. O Brasil tem lei demais. O Brasil precisa de resultado efetivo e não de fórmulas adicionais. A gente ficar acreditando que criando lei resolve tudo. Está aí a lei de inclusão nas escolas. Conversei com um grupo de mães ontem que não funciona também. Isso é outro assunto. Nós precisamos fazer as coisas funcionarem. Quando a senhora pergunta da reforma tributária, nós precisamos fazer a reforma tributária. Nós precisamos fazer andar a reforma tributária. Está cansado de discutir isso. O Brasil é um dos países que mais cobra impostos do mundo. Sobre todos os... Cobra sobre quem produz, cobra sobre quem trabalha, cobra sobre quem consome. Aqui é o Festival Mundial do Imposto. Eu cito muitos esses exemplos aí onde eu tenho andado. Em cada copo de chopp que a gente bebe, 61% é imposto. 1 minuto. Em cada copo de refrigerante, 55%. Em cada moto, 40% de uma moto é imposto. 35% de um prato de comida num restaurante. Não dá para aceitar e a gente precisa trabalhar. Eu vou lutar para reduzir esses impostos. São 6 anos já tramitando. Como que o senhor conseguiria tirar do papel? Por que seria diferente? Porque eu vou trabalhar por isso. Eu tenho foco. Eu concentrei minhas propostas principais em áreas específicas e eu vou estar lá lutando. Não acho que eu sou um super-herói, mas acho que eu tenho boa vontade. Eu tenho certeza que no processo de renovação que vai acontecer na política brasileira, outros deputados estarão lá imbuídos do mesmo sentimento, de fazer a transformação que o Brasil precisa. Eu conto com eles para que a gente consiga reduzir os impostos no Brasil. Obrigado, candidato. Chegamos ao fim deste terceiro bloco na sabatina com Correia Neves Júnior, candidato a deputado federal pelo Partido Verde. Daqui a pouco, no último bloco, tem perguntas de internautas, perguntas de jornalistas. Mande lá, no gcn.net.br. É o GCN na cobertura das eleições 2014.